Lucas 17, eu vou ler do verso 3 ao verso 10. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, cinge-me e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar. Bendito e soberano Senhor, nós exaltamos o Senhor e agradecemos o privilégio bendito de podermos estar juntos como família da fé, como povo que se chama pelo teu nome, a fim de exaltar a tua majestade e a fim de ouvir, ó Deus Santo, a tua voz falando na Escritura. Precisamos do alimento para a nossa alma, do alimento que nos fortalece, do pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo falando na palavra. Por isso, neste instante, rogamos que o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, a fim de que saiamos daqui edificados pela tua palavra e tenhamos, ó Deus Santo, forças no poder do teu Espírito, a fim de colocá-la em prática para a glória do Senhor. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos no tempo dos direitos. Temos várias conquistas na nossa sociedade em termos de direitos trabalhistas, direitos do consumidor. Você vai até uma loja, compra alguma coisa e você, dependendo de como for a questão, você tem 7 dias que você pode ir lá se arrepender, devolver o produto, pegar o seu dinheiro de volta. Ou quando você tem um aparelho que logo dá algum defeito, você tem direito à troca. No meio trabalhista, os trabalhadores têm muitos dos seus direitos preservados. E às vezes, pensando no nosso contexto tão distante daquilo que acontecia no tempo de Jesus, nós não temos a dimensão daquilo que o Senhor Jesus está estabelecendo aqui na parábola que ele conta aqui em Lucas capítulo 17. A parábola que você tem aqui neste capítulo do Evangelho, ela foi contada num contexto bastante importante. O contexto está aí do verso 3 até o verso de número 6. A partir do verso 7, Jesus conta uma parábola. E por meio dessa parábola, ele então quer instruir aqueles que estão fazendo os questionamentos que estão aqui neste contexto. Então perceba bem como que a conversa vem se desenrolando. Jesus exorta os seus discípulos acerca de um assunto bastante importante e bastante difícil, que é a questão do perdão de uns para com os outros. Se tem um assunto difícil dentro do meio cristão, é exatamente o assunto do perdão. Nós até falamos a respeito disso, mas a prática do perdão, ela é bastante difícil porque ela passa por cima do nosso orgulho. Perdoar
é algo bastante complicado, dependendo da situação e dependendo do fato de nós esquecermos que um dia nós já fomos perdoados pelo Senhor. E então Jesus está aqui dizendo: olha, acautelai-vos, tenham muito cuidado. E diz mais: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. É assim que crentes precisam agir na sua vida. Se alguém peca contra você, você repreende este irmão, e ele diz: se ele se arrepender, perdoa-lhe. Esse aqui é um resumo daquilo que Jesus ensina lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, leve uma testemunha. Se ele não ouvir, dize-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considere-o como um gentio e como um publicano, ou seja, considere-o como se ele não fosse crente. Afinal de contas, todo o processo para que a restauração acontecesse foi tomado, e aquele que pecou não arredou o pé, manteve-se na sua posição. Aqui então está um resumo disso que Jesus está tratando lá. Se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o. É importante nas nossas relações termos isso bem fresco na nossa mente, porque num mundo caído como o nosso, ainda que já tenhamos sido renovados pelo Senhor Jesus Cristo, ainda que já sejamos filhos de Deus, nós iremos pecar uns contra os outros. Não é uma hipótese, é uma certeza. Você pode ter essa certeza. Você pecará contra os seus irmãos. Seus irmãos pecarão contra você. O único lugar onde não haverá possibilidade disso acontecer será na restauração de todas as coisas. Quando o Senhor restaurar todas as coisas, acabou essa questão de você ter que lidar com essas rusgas por conta do pecado. Mas enquanto o Senhor Jesus Cristo não restaura de uma vez por todas as coisas, nós pecaremos contra as pessoas pecarão contra nós. E algo que me chamava sempre atenção, logo no início da minha conversão, a respeito do ensino de Cristo sobre o perdão, era exatamente o fato dele dizer: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. E isso não entrava na minha cabeça. Falei, que negócio é esse? Além de eu ter sido alvo do pecado alheio, além de eu ter sido ofendido, ainda vou me humilhar, ainda até a pessoa. Não tem sentido nenhum isso, né? A minha cabeça de novo convertido, ainda sendo santificado pelo Senhor e não compreendendo aquilo que aqui está. E por que Jesus diz isso? E eu creio firmemente que é porque muitas vezes, meus irmãos, nós pecamos sem ao menos nos dar conta disso. Nós ofendemos as pessoas sem ao menos reparar, de tão comum muitas vezes que as coisas são. E se essa pessoa não vier até mim e dizer: olha, pastor, o senhor pecou contra mim, vai passar tempo e vai passar dias e meses, e eu não vou me tocar. Eu preciso ser confrontado no meu pecado. E então, quando alguém pecar contra você, vá até ele. E Jesus vai ser claro: se ele se arrepender, perdoa-lhe. Acabou a demanda, acabou a história. Olha, você pecou contra mim, é verdade, me perdoe. Pronto, acabou a história. Não, você não precisa mais lançar na face de ninguém, você não precisa mais recobrar essa história, acabou-se. Mas Jesus fala um pouco mais. No verso de número 4 ele diz: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. E convenhamos, 7 vezes num dia é difícil, né? Você repara isso quando você está em algum lugar muito movimentado, talvez aí numa festa e tal, todo mundo em pé conversando, e você está no seu grupo aqui de amigos, tem alguém aqui atrás, e a pessoa de repente esbarra em você e fala assim: desculpa, e continua conversando. Daqui a pouco ele desbarra de novo: desculpa. Na terceira vez ele já está bravo.
Que negócio é esse? Se não é cego? Eu estou aqui. Mas aqui Jesus então está falando de afrontas diretas. Olha, 7 vezes num dia. Se essa pessoa pecar 7 vezes e 7 vezes chegar para você e disser: eu estou arrependido, perdoe. E perdoe aqui não é questionando: será que ele está arrependido mesmo? Não estou acreditando muito no seu arrependimento. Não, perdoe. É isso que Jesus está dizendo. E como eu e você, os discípulos olham para esse ensino e dizem: mas não dá certo, é muito pesado isso. É por isso que você tem no versículo seguinte a palavra dos apóstolos. Olha, então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Não, Senhor, 7 vezes no mesmo dia, não tenho fé para isso, é impossível, eu não dou conta. E é interessante aqui que Jesus usa um número que é usado no Novo Testamento para se referir à perfeição. Você sabe que não são só 7 vezes. Jesus falou 70 vezes 7, que também não é só a multiplicação, mas o que Jesus está dizendo é: nós não temos o direito de não perdoar pessoas. Nós não temos, pelo simples fato de nós já termos ofendido o Senhor de maneira muito mais grave do que qualquer pessoa já tenha me ofendido, e o Senhor ter me perdoado na cruz de Cristo Jesus. E diante dessa maravilhosa graça, eu não tenho direito de dizer: não sei se eu vou perdoar, não sei se eu estou com clima, não sei se eu dou conta. Nós não temos esse direito. Mas aqui estão estes homens, os apóstolos, dizendo: não dá, aumente a nossa fé. E se você continuar o texto, você vai reparar que Jesus em momento nenhum afirmou que faria isso. Pelo contrário, veja a resposta de Jesus. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Que resposta mais intrigante, né? Senhor, aumente a nossa fé. Olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu o tamanho do grão de mostarda? Se eu tivesse um aqui, vocês não veriam nada, só veriam meu dedo fechado. É pequeno. O que Jesus está dizendo aqui então? Jesus está dizendo: olha, uma fé pequenina é capaz de grandes coisas. E quando eu olho para esse texto, eu fico envergonhado, porque eu não conheço ninguém que tenha fé do tamanho do grão de mostarda. Eu não sei vocês. Você acha que você tem fé do tamanho de um grão de mostarda? Depois você pegue o outro exemplo que Jesus dá e tenta fazer com humor aí isso. Chega ali para o lado. Segundo a Escritura, vai acontecer. O ponto aqui é que a nossa fé, ela é pequena. E você fala: mas pastor, que negócio é esse? O importante não é nem o tamanho da sua fé. O importante é em quem a sua fé está depositada. Você pode ter uma fé grandiosa no pé de coelho. Sabe para que serve essa fé? Para nada. Mas uma fé fraca, como a dos apóstolos, quando eles dizem: eu creio, me perdoa pela minha falta de fé, aumenta a minha fé. Uma fé pequena, colocada na pessoa bendita de Jesus Cristo, é que é importante. Por que Jesus dá uma resposta assim? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já é capaz de grandes coisas. Porque Jesus está então preparando o terreno para a parábola. E na parábola, Jesus vai mostrar a estes homens quais são as atitudes que eles precisam ter como servos, diante daquilo que foi ensinado. O objetivo dessa parábola é exatamente esse. O objetivo da parábola é ensinar
como eles precisam se portar diante do ensino que foi dado naquele momento. E a primeira atitude que Jesus então coloca para os seus apóstolos, para os seus discípulos, é que como servos de Deus, eles precisam ser então obedientes. Dá uma olhada nos versos 7 e 8. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepare-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Jesus começa falando de uma história, contando uma história bastante comum para eles. Aqui era comum pessoas terem escravos. Servos aqui são escravos. Se a gente tem vários direitos trabalhistas nos nossos dias, era muito difícil lá muito diferente daquele tempo, apesar de você ter de fato várias leis que regulavam a situação do Senhor diante do seu servo. No Antigo Testamento você tem isso. Deus nunca deixou que aqueles que estivessem nesta condição fossem maltratados, por exemplo. Se você olhar as leis do Antigo Testamento, você vai ver que um escravo, por exemplo, que fosse ferido pelo seu senhor, ele teria que ser despedido, teria que ser deixado ir a forro. Deus protegia o direito dos escravos, mas eles precisavam trabalhar, eles precisavam obedecer. Eles não podiam se negar aqui diante de uma tarefa, diante de um trabalho. E Jesus então coloca uma situação bastante complicada, que é, olha, imagine um servo ocupado na lavoura. É alguém que está labutando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro. Ou ocupado lá em guardar o gado, que chega em casa, você é o dia inteiro na lavoura. Quando você chega em casa, você está moído, você está cansado, você quer saber de deitar, de descansar. E Jesus então fala de um homem assim, imagine um servo o dia inteiro no seu trabalho, que chega em casa. Se fosse o seu servo, você diria o que para ele? Você diria para ele comer, se cingir e tomar banho e se preparar? Ou você diria para ele, venha já e põe a mesa para mim? Isso era o comum. O servo chegou cansado, o Senhor tem uma demanda para ele, sabe o que ele faz? Obedece, sem questionar. Mas o Senhor não percebe não que não dá, eu estou cansado, as forças se esgotaram. Não havia possibilidade do servo começar a questionar dessa forma. É isso que Jesus então está fazendo os discípulos pensarem. Lembra do pano de fundo. Se o irmão de vocês vier 7 vezes no mesmo dia e disser, me perdoe, vocês vão perdoar, e os discípulos estão falando, não dá. Não tem jeito. Nós precisamos de mais fé. A história da parábola é exatamente para que aqueles homens entendam que as ordens que estão sendo dadas a respeito do perdão, elas não podem ser questionadas, elas precisam ser colocadas em prática. Olha, façam desta forma, e o servo simplesmente obedeceria. Você tem uma amostra disso, por exemplo, em Mateus. Se você abrir em Mateus, você vai ver como é que os servos procediam. Mateus capítulo 8, você tem aqui, a partir do verso 5, o relato da cura de um criado, de um servo. Diz assim o texto: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado, o meu servo, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, repare bem a resposta, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha o exemplo que ele dá, a comparação que ele faz.
Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. O outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Reparou a comparação, o contraste aqui? O Senhor nem precisa ir na minha casa. O Senhor é um Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor só manda e vai acontecer, porque eu sei que é assim. Eu tenho servos. Eu digo para o meu servo: vai, e ele vai. Ele está reconhecendo aqui o senhorio do Senhor Jesus Cristo, o poder do Senhor Jesus Cristo, e ele estabelece então essa comparação. É porque era desta forma com os servos que Jesus está nessa parábola então, dizendo a estes homens que em princípio estão dizendo: Senhor, nós não vamos conseguir perdoar 7 vezes num dia. Ele está dizendo então: olha, lembre que um servo precisa obedecer, ainda que ele esteja cansado, ainda que ele esteja o dia inteiro trabalhando. Se ele chegar e o seu Senhor lhe der uma ordem, ele vai colocar em prática. Servos são obedientes. Jesus continua e mostra que além de ser obediente, o servo não deve esperar recompensa por aquilo que ele está fazendo. Veja o verso 9: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? E agora então vem a pergunta direta de Cristo. Imaginem a situação: o servo está cansado, chegou em casa, o Senhor vai dizer: não, antes de você descansar, vem aqui, ponha a mesa para mim, depois você pode ir para os seus afazeres, comer e beber. Vocês acham que este servo vai ficar esperando recompensa? A pergunta ou a resposta seria óbvia. O escravo, ele fazia, obedecia, ele sabia da sua obrigação e ele não esperava recompensa. Ele não esperava nem um muito obrigado do seu Senhor. O que Jesus está mostrando aqui é que o fato de um servo fazer o que ele precisa fazer, cumprir a sua tarefa, não obriga o seu Senhor a recompensá-lo. Aí você fala assim: mas que coisa terrível isso aí, né? Calma, se você olhar, por exemplo, Paulo escrevendo a Filemon, um senhor de escravos, você vai ver que Paulo vai dizer para Filemon tratar muito bem o seu escravo, não como escravo, mas como irmão caríssimo. A despeito dele continuar sendo um escravo, ele deveria ser visto como um irmão caríssimo. É isso que o Evangelho faz. Mas Jesus está partindo de um exemplo comum para eles. Era comum isso acontecer e era assim. Por isso a pergunta: será que ele vai ter que agradecer ao servo? Então, além de dizer: olha, vocês precisam obedecer, ele diz: vocês não devem esperar recompensa. E ele encerra esta parábola fazendo então uma aplicação disso no verso 10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus conclui a sua parábola fazendo uma aplicação disso aí. Ele chama a atenção dos seus ouvintes com uma história comum que eles conheciam, era algo corriqueiro, era algo normal, dizendo: obedeçam, não esperem agradecimento, porque se isso é verdade em relação aos servos dessa terra, aos escravos dessa terra, diante dos seus senhores nessa terra, imagine vocês diante do Senhor da glória. É por isso que depois de vocês fizerem tudo o que foi ordenado, o que tinha sido ordenado? Se teu irmão 7 vezes no mesmo dia vier arrependido, perdoe. É isso que foi ordenado. Depois de fazer tudo o que for ordenado, vocês digam: fizemos o que deveríamos fazer. É claro que essa expressão aqui, servo inútil, não tem o sentido de imprestável ou de alguém sem serventia, não é essa a ideia. É mais uma expressão de modéstia, no sentido de: eu
não mereço recompensa por fazer a minha obrigação. E isso é bom ser ouvido, sobretudo nos nossos dias, em que as pessoas querem ser recompensadas o tempo todo por fazer o que devem fazer. O tempo todo as pessoas acham que vão ser estimuladas recebendo recompensa. Não, há coisas que nós precisamos fazer, porque é obrigação e ponto final. A aplicação final de Jesus, então, aponta para isso. O que Jesus, então, está querendo ensinar aqui com esta parábola? Primeiro, ele queria ensinar aos discípulos o significado de serviço. O que significa andar após Cristo? Porque se você lembrar, ele vai dizer durante os evangelhos que quem quer vir após ele precisa negar-se a si mesmo, negar a sua própria vontade, e não há uma ocasião onde você precisa mais negar a sua própria vontade que no momento em que alguém está tentando estabelecer novamente a comunhão com você pedindo perdão. Porque você sabe, a vontade, muitas vezes, da carne é a vingança, é a retribuição, é a retaliação. Quem é você para fazer isso comigo? E agora eu vou deixar tudo barato assim? Para que você perdoe, você precisa passar por cima do seu orgulho. E isso é muito difícil. Mas é isso que significa servir a Cristo. É mortificar a vontade da carne, o desejo da carne, que por vezes será de dar e a forra, dar a paga. Por que Jesus está fazendo isso? Porque o entendimento deles é errado. Se você quiser lembrar aí de como os discípulos entendiam a sua posição no reino de Deus, é só você, por exemplo, ir aí em Marcos capítulo de número 9, dá uma olhada, versos 33 a 35. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Eles estavam lá andando, os discípulos estão vindo e estão discutindo, e Jesus está vendo. E a pergunta é: eles estavam discutindo sobre o quê? Do que vocês estavam falando pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, ficaram envergonhados, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era maior. A visão é essa. Lembra da mãe dos discípulos? Senhor, permita que no teu reino um filho se assente à direita e outro à esquerda do Senhor. Ninguém quer ficar por baixo. Todo mundo aqui quer ser Senhor. Todo mundo quer estar por cima. E então vem Jesus, o Rei de toda a glória, e se faz servo. E se abaixa para lavar os pés dos discípulos. E ainda pergunta: vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo aqui? O Rei de toda a glória serviu a sua igreja. Se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você acha que este que se fez servo e que foi obediente até a morte não vai instar que os seus servos também se comportem da mesma forma? Os discípulos precisam ter a sua visão corrigida. Por vezes eles são altivos, e Jesus está dizendo: vocês precisam servir. E nesse serviço, nesse momento em que vocês se colocarem como servos uns dos outros, vocês terão de abrir mão do seu orgulho a fim de perdoar, nem que seja 7 vezes no mesmo dia. Não é uma questão fácil, mas não é uma questão também que tem a ver com muita ou pouca fé, e é isso que Jesus quer ensinar aqui. Os discípulos não precisavam de mais fé, eles precisavam simplesmente entender o seu papel como servos.
É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não precisam de mais fé, vocês precisam ser obedientes. Eu lembro da minha mãe, ela usava muito essa expressão de manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu estou mandando, vocês obedeçam. Pare de dar desculpa, para de dizer que você não dá conta, para de dizer que é algo muito grande para você e que você não tem fé. Isso é para esses homens do passado que tinham aquela fé grandiosa. Não, nenhum deles tinha fé como um grão de mostarda, tal como eu e você. Mas todos podiam olhar para o Redentor, tal como eu e você, lembrando daquilo que este Redentor bendito fez. Assumiu a forma de servo e cravou na cruz os nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados, reconciliados. Não haveria reconciliação com o Pai se Cristo não se fizesse servo e fosse obediente até a morte, e morte de cruz. É por isso que quando Paulo fala das relações entre os irmãos, ali em Filipenses, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ele se fez servo. Se o Rei de toda a glória se esvaziou para se fazer servo, como devem se portar servos? Homens pecadores pequenos, que tiveram o privilégio, a graça de serem agora feitos filhos de Deus. Nós precisamos nos portar dessa forma, e é isso que Jesus está querendo ensinar aqui. Ele queria ensinar também que ninguém deve fazer nada no reino de Deus esperando ser recompensado. Nós não servimos ao Senhor esperando aquilo que Ele vai nos dar. Assim também é a nossa relação de uns para com os outros. Nós não fazemos nada para com o nosso irmão esperando que ele nos retribua. E todas as vezes que você ficar aguardando isso e esperando isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. Porque, como eu disse aqui no início, aqui debaixo do sol, nós pecamos uns contra os outros. Nós às vezes somos ingratos, não estendemos a mão. E se todas as vezes que eu ajudar alguém, eu fizer isso esperando o dia em que a pessoa vai me retribuir, pode ser que chegue esse dia e eu fique muito triste. Nós não servimos esperando recompensa. Nós servimos para que o Senhor seja glorificado. Os discípulos precisavam entender sobre o serviço, e a parábola então falava deste fazendeiro que podia fazer as piores e as maiores exigências para o seu escravo, e o seu escravo teria simplesmente que eficientemente cumprir. O nosso Senhor não nos dá ou não nos faz exigências absurdas. Tudo que Ele exige que os seus servos façam, Ele já fez. Tudo. Nós amamos uns aos outros, Ele nos amou primeiro. Nós somos misericordiosos, somos chamados a ser misericordiosos, nós alcançamos dele misericórdia. Nós somos chamados a ser graciosos com os nossos irmãos, Ele é o Deus que dispensou a nós graça e nos salvou. Nós somos chamados a ser longânimos, e você sabe que se o Senhor não fosse longânimo para com a sua vida, não haveria salvação. Deus não exige nada que Ele já não tenha feito. Ele deu o Filho bendito para que o seu pecado pudesse ser cravado na cruz e você pudesse encontrar redenção. Então, se um fazendeiro pecador
podia fazer exigências em relação ao seu escravo. Muito mais o santo Deus, que dispensa todas as bênçãos aos seus servos, pode exigir obediência dos seus servos. E os mandamentos desse Senhor não são penosos. É assim que nós olhamos para os mandamentos. A parábola é contada então levando em conta tudo isso. E eu quero então partir para o encerramento só fazendo algumas aplicações mais diante disso que a gente viu. Primeiro, lembre-se que Deus requer a sua obediência. Você é servo. Você não tem outra opção. O reino do Senhor é um reino de serviço. E o servo faz aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor ordena. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja que quer viver a sua vida e levar a sua vida legislando, fazendo do seu próprio jeito, fazendo da sua própria forma, semelhantes a Saul, por exemplo, que recebeu uma ordem bem direta e fez de forma diferente e foi repreendido. Quando foi repreendido, ao invés de confessar o pecado, ainda arrumou uma justificativa. Olha, eu não destruí todo o rebanho porque eu queria sacrificar o melhor para o Senhor. E o que ele ouviu foi que obedecer é melhor do que sacrificar. É assim que você vive como um servo. É por isso que você precisa compreender a vontade do Senhor. É por isso que você precisa conhecer a lei do Senhor. Porque se você não conhece a vontade de Deus, você não tem condição de agir em conformidade com aquilo que Deus requer de você. É por isso que eu não creio naqueles que se dizem muito piedosos, mas que não leem a Bíblia, que não conseguem encontrar o livro de Naum ou de Abacuque, os livros mais difíceis de achar. Não adianta falar que é muito crente se você não conhece a Escritura. Isso é mentira. Porque Deus não quer o seu serviço de qualquer jeito e do jeito que você imagina. Ele quer que você obedeça aquilo que Ele revelou. É assim que nós lidamos, é assim que nós fazemos como servos. Segundo, não trabalhe no reino de Deus pensando na recompensa, nunca. Lembre-se do que está ecoando aqui na parábola. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, servos inúteis. Fizemos apenas o que deveríamos fazer, e eu garanto a você que você vai viver uma vida sem muitas frustrações. Porque todas as vezes que você empenhar a sua força, fazendo o que quer que seja, em qualquer instância que seja, esperando a recompensa disso, o reconhecimento disso, como diz o pessoal por aí, vai dar ruim. Então, quando você educar os seus filhos, não eduque pensando assim: quando eu for mais velho, o meu filho vai cuidar de mim. Essa é uma boa esperança, né? Mas pode ser que não aconteça. Pode ser. Acontece de montão. Nós não cuidamos dos nossos filhos pensando se eles vão cuidar de nós, porque senão é só uma troca. Nós cuidamos, educamos, porque o Senhor nos ordena isso. Porque se você pensar só em como vai ser o futuro, você vai ficar o tempo todo agoniado. Será? Será que esse menino vai me honrar lá na frente? Será que essa moça vai lembrar de mim? Não pense na recompensa. Ao servir na igreja, não sirva pensando no tapinha nas costas, dizendo: ó, bom trabalho, muito bom o que você fez. Porque pode ser que não venha. E em qualquer lugar, no seu trabalho, no seu condomínio, faça o que você precisa fazer como servo de Deus, para a glória de Deus, não esperando nada em troca. É bom quando as pessoas reconhecem o seu trabalho? É bom. Você precisa buscar isso? Não. Não. Agora, você que está sendo servido, lembre-se: a quem honra, honra. Essa é a ordem para quem está sendo beneficiado. A quem louvou, louvou. Agora, quem está servindo, fique tranquilo.
Mais ainda, não diga nunca diante de Deus, ou não tente colocar Deus na parede, como alguns crentes tentam, quando passam pelas suas dificuldades, dizendo: Senhor, mas eu sou tão fiel, eu tenho sido tão crente, eu tenho frequentado direitinho a igreja esse ano, agora, olha só, perdi o emprego, estou passando dificuldade, estou doente. Senhor, eu mereço nada, nada, nada. Na verdade merece. O que você e eu merecemos é a ira do Deus Todo-Poderoso. Isso nós merecemos. Pecamos em Adão, transgredimos com Adão e merecemos a punição, a justa punição que Deus deu a Jesus no seu lugar. E agora, de graça, Ele te dá o que você não merece: perdão, redenção, família. Ele te adota, Ele te traz para dentro da sua família, Ele te trata como o seu amigo, a despeito de você continuar sendo servo. Então cuidado para não tentar lidar com Deus em termos de merecimento, porque o que nós temos recebido da parte de Deus, e se você colocar aí na ponta do lápis, você vai ver que é muito, muito, muito mais do que você já imaginou. Não é mais do que você merece, porque você não merece, é mais do que você já imaginou. Como nós cantamos lá: conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se você começar a enumerar as bênçãos do Senhor, você vai perder a conta. Você não merece. Ele faz isso por causa de Cristo, por causa do seu Salvador, do seu Redentor, daquele que se deu por você, para que você fosse perdoado e agora pudesse perdoar aqueles que estão à sua volta. Lembre-se então, você não tem mérito algum, nenhum. Os méritos são somente do Senhor Jesus Cristo, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando você faz aquilo que é correto, você faz porque você está em Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Ou como diz Tiago: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. A glória, o mérito é do nosso Redentor. Por último, lembre-se que como servo você precisa estar sempre à disposição do seu Senhor. Não tem hora, não tem cansaço. O Senhor ordena, você faz. Não tem pouca fé. O Senhor ordena, você executa, você efetua. Deus tem nos agraciado, Deus tem nos dado a benção de sermos parte do seu povo, e mais uma vez eu repito, por causa de Cristo, que se fez servo e que obedeceu até a morte, e morte de cruz. Portanto, tenha em seu coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pensando naquilo que foi diretamente ordenado aqui, o perdão, por mais difícil que por vezes seja a situação, lembre daquilo que Deus já fez por você. Às vezes perdoar é muito difícil, porque nós esquecemos o tamanho da dívida que tínhamos. Era grandiosa, era impagável. Qualquer dívida que alguém tenha conosco é pequena. Pastor, é pequena porque não é com o senhor, né? Eu não sabe o que fizeram comigo. Não, não compare com a minha dívida. É com a sua diante de Deus, paga por Jesus Cristo. É com essa que você compara. E quando você compara com essa, qualquer dívida grandiosa se torna menor do que um grão de mostarda. É por isso que o seu Senhor diz: se alguém vier arrependido, perdoe.
7 vezes no mesmo dia, perdoe. Porque você é um servo de Deus e precisa dar ouvidos àquilo que Ele ordena cada dia na sua palavra.